aqui hoje eu e o Jay, porque eu vou falar com vocês sobre como superar as barreiras em um casamento intercultural. Vou falar um pouquinho baixo porque a Lia tá dormindo. Deixa eu tirar aqui meu fone. A Lia tá dormindo e agora eu vou dar o leite do dia, por isso que ele tá aqui comigo. E esse foi o único momento que eu achei pra conversar com vocês, então vocês relevem, tá bom? E aí a gente vai começar a conversar sobre as diferenças num casamento intercultural. Eu vou ficar olhando aqui pra baixo, como sempre, nessa hora, porque a Lia tá dormindo e vou ficar vendo ela aqui na câmera, tá bom? Daí eu vou ficar aqui olhando pra ela enquanto eu converso com vocês. Falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, que é como superar as barreiras em um casamento intercultural, principalmente em um casamento que envolvem culturas tão diferentes quanto é a cultura coreana e a cultura brasileira, né? Que são culturas muito diferentes. E aí muita gente me pergunta, como que vocês conseguem ter um casamento tranquilo e entender as diferenças culturais um do outro? E aí eu vou conversar sobre isso hoje com vocês, tá? Deixa eu preparar aqui meu neném pra tomar o leite. Ele tá tomando 160 ml em cada vez. Para começar, a gente pode destacar as diferenças culturais que envolvem um relacionamento, né? As diferenças culturais tipo valores familiares, a forma de expressar afetividade dentro do relacionamento, a forma de resolver os problemas, né? As famosas DRs que a gente conhece dentro do relacionamento, que do Brasil e para a Coreia muda alguma coisa, sabe? Tipo, aqui na Coreia, eu já falei em outro vídeo, a relação familiar é muito importante, então eles levam muito em conta a opinião dos pais, né? E porque tem a hierarquia, né? O convívio de hierarquia, eu tô olhando pra Lia, eles levam muito a opinião da família em conta. Que no Brasil as pessoas também levam, quem é muito família até leva, mas é um pouco diferente. Só quem convive aqui entende, sabe? Essa forma de, tipo, respeito dos mais velhos é importante. Só quem convive com coreanos que consegue entender. Outra coisa é a forma de demonstrar afetividade, que é diferente aqui na Coreia do que no Brasil. Os coreanos, eles não demonstram muita afetividade em público, né? Não abraçam, beijam as pessoas, não se beijam e se abraçam na rua, na frente de outras pessoas, na frente da família. Isso é diferente do Brasil. E a forma de resolver problemas também, como eu falei pra vocês em outro vídeo, os coreanos, eles são diretos, né? Eles não conseguem entender, tipo, de ironias, brincadeiras, a fala deles é muito direta. Às vezes pode até soar um pouco rude a forma com que eles conversam, mas é porque eles são assim, eles são muito diretos, e isso é uma diferença cultural muito forte no Brasil. Isso é bem diferente do Brasil, porque no Brasil a gente tem muito mais tato para conversar as coisas, né? Tipo, a gente vai com muito mais jeito para conversar as situações. E o que a gente pode fazer para resolver esses três tópicos, né? Esses três problemas, essas três barreiras? É muito o diálogo e a curiosidade. Isso é importante. Em um casamento intercultural, você precisa ter curiosidade, ter interesse de como que acontece no outro país. Às vezes aqui, tipo, a gente tem alguma coisa que é diferente, que eu falo pro meu marido, eu não acho que isso esteja certo, que é assim. Daí ele sempre me pergunta, e como é no Brasil? Como se faz no Brasil? O que acontece no Brasil? Como que se resolve no Brasil? Porque ele tem curiosidade de saber como que é feito na minha cultura. Assim como eu também, tipo, se eu faço uma coisa de um jeito e meu marido acha assim, não achei que é assim. Daí eu pergunto, então, como que se faz aqui? Qual é a forma que vocês resolvem? Como que vocês fazem isso? E ter essa curiosidade, esse interesse por resolver o problema observando a cultura da outra pessoa é muito importante. Além do diálogo, é claro, né? Precisa dialogar, a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo, sobre aquele assunto ali. Essas pequenas coisas podem gerar grandes conflitos. Então a gente precisa sempre conversar, né, gente? Aí vem um segundo tópico que engloba tudo isso que eu falei no começo, que é o diálogo no dia a dia, comunicação no dia a dia. Como que acontece a comunicação no dia a dia? Muita gente me pergunta, que língua que você fala com seu marido? Seu marido fala português? Você fala coreano? Eu entendo o coreano básico, assim, quase intermediário, não sou fluente. Eu estudei no Brasil, antes de eu vir pra cá, estudei e fiz a prova do TOPIK, né, que é a prova de proficiência em língua coreana.
Mas quando eu cheguei aqui, eu já estava grávida da Lia. E eu não consegui mais estudar. Porque logo a Lia nasceu, eu estava grávida de 5 meses quando eu cheguei. Eu não entrei em curso aqui, porque eu tive ela logo. Agora já tenho um segundo bebê, então eu não tive a oportunidade de estudar em uma universidade coreana, em um curso aqui, para aprender o idioma. Nosso idioma em comum é o inglês. Então, como é que funciona, tipo, pra gente resolver um problema no dia a dia se a gente não fala a mesma língua, a gente não fala o idioma um do outro? Então, o que é que acontece? Já aconteceram vezes que eu fiquei muito frustrada porque eu não conseguia expressar exatamente o que eu tava querendo dizer. Assim como ele também, às vezes meu marido fica muito, tipo, ele quer me explicar alguma coisa, principalmente coisas burocráticas, sabe? Tipo, a gente vai comprar uma casa, a gente vai alugar uma casa, a gente vai comprar um carro, a gente vai alugar um carro, vai resolver as coisas da vida, assim, tipo, as coisas no hospital, quando eu fui ter os bebês. E ele quer me explicar uma coisa, uma situação que é burocrática, que tem palavras específicas em coreano, que são palavras que ele não conhece em inglês, ele não sabe como me dizer aquilo que ele quer. Ele não sabe me dizer em inglês aquilo que ele tá querendo expressar em coreano. Às vezes ele usa o tradutor para me explicar o que ele tá querendo dizer. E mesmo assim ainda não fica aquela coisa exatamente clara. Isso é muito difícil, gente. Muito difícil. O que a gente pode fazer é tentar manter a paciência, manter a calma e tentar se expressar o melhor possível em inglês, que é o idioma que a gente tem em comum. E às vezes usando o tradutor para que a gente, quando a gente não sabe a palavra ou não sabe a expressão, a palavra que eu não conheço e ele tenta me dizer e eu não entendo. Então, não é fácil. Não é fácil. Tem situações assim que são bem complicadas a gente se entender. Por isso que a gente precisa sempre conversar com calma e paciência. Às vezes, é lógico que a gente quer conversar uma coisa com pressa e a gente acaba ficando nervoso, porque não consegue entender o idioma um do outro. Isso acontece, gente. Às vezes até casais que falam a mesma língua ficam nervosos quando não conseguem expressar uma coisa um pro outro, que dirá pessoas que falam idiomas diferentes. Mas depois de 2 anos de relacionamento casados, né, e anos de relacionamento à distância, a gente desenvolveu já a habilidade de entender o que o outro quer dizer, mesmo quando a pessoa não consegue expressar corretamente. Às vezes o meu marido quer me dizer uma coisa e eu não preciso nem que ele diga, às vezes eu sei antes dele dizer e o mesmo comigo. Às vezes ele sabe o que eu quero dizer sem eu precisar nem dizer, porque a gente já aprendeu um com o outro a expressar o que a gente quer dizer. Isso é uma coisa do dia a dia. Eu não posso dizer assim, case com uma pessoa estrangeira e vai ser fácil e você vai se entender com ele só na mímica. Eu não posso dizer isso, porque para cada pessoa é diferente. A comunicação tem um nível de importância diferente para cada pessoa. E às vezes, tipo, eu e meu marido, a gente se dá bem com a nossa comunicação, mesmo não falando o mesmo idioma, mas tem pessoas que não vão conseguir, porque a expressão dos sentimentos é mais difícil. E se você não tiver, assim, se você não alinhar suas expectativas com o nível de idioma que você tem, você se frustra. Porque, por exemplo, fora do casamento, né, minha sogra. Eu quero muito poder conversar bem mais com a minha sogra, mas a minha sogra ela não fala inglês. Ela fala pouquíssimo inglês, ela fala só coreano comigo e algumas coisas ela sabe português, porque ela estudou um pouco antes de eu vir pra cá, mas ela já esqueceu a maioria. E eu tenho que falar com ela em coreano, mas às vezes eu quero expressar uma coisa que eu não sei como dizer. E às vezes ela me fala, ela esquece que eu não sou fluente, que ela fica conversando comigo em coreano e ela acaba esquecendo que eu não sou fluente. E ela fala várias frases emendadas uma na outra. E eu não consigo entender. Tipo, eu entendo o contexto, mas eu não consigo entender exatamente o que ela tá dizendo. E aí eu vou tentando deduzir, pelo que eu entendo, o que ela tá querendo falar. Isso é muito complicado, sabe, gente? Mas se eu ficar, tipo, se eu elevar muito as minhas expectativas de que eu vou ter uma conversa extremamente complexa com a minha sogra e eu acabar não tendo, eu vou acabar ficando frustrada muitas vezes. Porque não é o momento que eu tô vivendo agora, no momento que eu estou agora, eu não consigo estudar, entendeu? Eu não tenho tempo, eu não tenho ânimo, que eu tô sempre cansada. E eu não consigo, tipo, de tirar um tempo pra estudar. Eu queria,
Queria muito, as pessoas perguntam, você não quer estudar coreano? Quero, eu gosto muito de estudar em si, eu gosto muito de estudar, eu sou uma pessoa estudiosa, mas eu não tenho tempo por enquanto, então eu tenho que alinhar as minhas expectativas de acordo com o momento que eu tô vivendo. Eu não posso esperar que eu queira ser uma pessoa fluente nesse momento porque eu não tô estudando. E, mas você mora aí, você não consegue ser fluente só morando aí? Gente, eu não tenho contato, entendeu? Eu não tenho contato. Eu fico aqui em casa, como eu disse pra vocês, de segunda a sábado. O meu marido, ele trabalha a semana inteira, ele só chega em casa à noite. Ele sai pra trabalhar às 5h30 da manhã. E eu só fico com as crianças, eu só falo português com as crianças o dia inteiro. Converso com a minha mãe no WhatsApp, com a minha irmã no WhatsApp, em português. E o que eu ainda consumo de coreano durante a semana é música e livros que a Lia escuta. Né? Livros que ela tem, músicas que ela escuta em coreano. E é o que eu consumo de idioma coreano durante a semana. Quando eu quero conversar com meu marido e ele chega em casa, a gente tá tão atarefado que pra encurtar o processo, a gente acaba conversando em inglês, que é o idioma que a gente tem em comum. Aí outro tópico interessante de barreira no relacionamento, que pode vir a ser uma barreira no relacionamento, é a família do seu marido, já que você mora aqui, né, ou da sua esposa, se for coreana e você morar aqui. A família coreana, ela pode ser uma barreira no relacionamento. Porque as famílias coreanas, elas são muito exigentes. Não que as brasileiras não sejam, minha mãe é extremamente exigente. Mas as famílias coreanas, elas têm uma relação muito de hierarquia. Então, os mais velhos, eles mandam e os mais novos obedecem. Então, se você tiver um marido ou uma esposa, né, um companheiro que obedece muito, que leva muito em consideração o que os pais, os avós falam, então isso pode chegar a ser um problema, né, uma barreira. O que é que a gente pode fazer? Criar uma relação de amizade e respeito entre você e a família do seu marido, da sua esposa. Como que acontece aqui em casa, né? A minha sogra, ela sempre, ela foi muito gentil comigo, ela foi muito simpática comigo. Desde antes de eu vir morar na Coreia, ela já sempre conversava comigo online e ela sempre foi muito legal. Nunca ela me forçou a aprender coreano, nunca ela me forçou a seguir exatamente a cultura coreana. O dia dormiu mamando, ó, dormiu. Mamar que é boneca. Deixa eu ver que horas são. Meio-dia, ele mamou só a metade. Então, ó, ela nunca me forçou a aprender o coreano, a cozinhar só a comida coreana. Ela nunca me forçou a usar a cultura coreana como minha cultura dentro de casa. Pelo contrário, ela sempre me deixou livre. Mas, pra ter uma relação mais amigável com a minha sogra, eu tento me conectar com ela da forma que eu sei que é uma coisa que a gente tem em comum. A gente não fala o mesmo idioma. Então, não tem como a gente se comunicar uma conversa muito complexa. Então, eu tento me conectar com a minha sogra de uma forma que nós duas possamos fazer uma coisa pela outra. Então, o que acontece? Eu gosto muito de cozinhar. A minha sogra também cozinha muito bem. É a terra natal dela, né? A cidade que ela nasceu, ela é muito famosa pela culinária. Então, a minha sogra ama cozinhar. Então, o que eu fiz quando eu cheguei na Coreia pra me conectar muito com a minha sogra? Eu sempre pedi dicas a ela pra ela me ensinar a cozinhar comidas coreanas. Quando eu fazia uma comida típica do Brasil, eu sempre oferecia pra ela, enviava pra ela. Quando eu fazia, eu fiz feijão que eles não costumam comer o feijão como a gente come. Brigadeiro, eu fiz coxinha, eu já fiz pudim, eu já fiz canjica, já fiz mucunzá. Minha sogra, ela ama, inclusive, ela ama comida de milho. E aqui, quando eu cheguei aqui nessa casa, que eu comecei a ter forno, eu já fiz muito pão. Já fiz muito pão de queijo, bolo, biscoito, tortas, e sempre eu dou a ela. E ela ama, né? Sempre que eu vou fazer uma comida diferente, eu convido ela pra vir em casa. E sempre que eu quero fazer uma comida coreana diferente, eu peço dicas pra ela, uma comida que eu não sei fazer. Eu peço dicas pra ela, então a gente acabou se conectando nesse ponto. Lógico que a gente tem outras coisas em comuns, né? Que a gente tem
as crianças para conversar sobre. A gente tem o meu marido, a casa, o meu cunhado, que a gente conversa sobre a família do meu cunhado também, né? Que é o irmão do meu marido, que a gente tem um sobrinho e a gente sempre conversa sobre ele. Mas a gente se conecta muito conversando sobre comida. Então a gente sempre troca essas figurinhas, por assim dizer. Então é uma forma de você aprender a conviver com a família do seu esposo, da sua esposa, procurando coisas que vocês têm em comum, para que você possa conversar em alguns momentos quando vocês estiverem em casa sozinhos, porque sempre que minha sogra vem aqui, meu marido tá trabalhando. Então não tem um mediador, tipo, não tem um ele pra ficar, tipo, o que ela disse? O que ela tá falando? Como foi que ela fez? Eu tenho que me virar. Então, eu preciso ter alguma coisa pra conversar com ela quando ele não tá aqui. Então a gente acaba sempre conversando sobre comida. Outra coisa interessante são as tradições do dia a dia, coisas que a gente faz no dia a dia que pra gente são diferentes das coisas do Brasil. Como assim? Tipo, coisas da casa, sabe? Coisas da rotina da casa, da família, que a gente, fora essas coisas culturais muito grandes. Não, coisas pequenas mesmo, detalhes pequenos que podem ser diferentes. O que eu vejo assim, sabe? Que mesmo se você é casada com um brasileiro ou com uma brasileira, são pessoas que nasceram em casas diferentes, que têm costumes diferentes, mesmo sendo do mesmo país, porque as famílias são diferentes. Imagina você de outro país, então os costumes são um pouco diferentes. Coisas que a gente tem que ir adaptando durante o dia a dia. Eu vou contar pra vocês algumas coisas, tá? Que é muito na base do diálogo pra gente resolver essas coisas. Porque são coisas simples, não precisa confusão, mas que são diferenças. Por exemplo, o que eu posso lembrar agora? Entrar em casa sem sapato, né? Muita gente me pergunta assim, por que você anda sem sapato dentro de casa? Por que vocês não andam calçados? Por que você anda com o pé no chão? Porque na Coreia ninguém anda em casa calçado. Então a gente chega em casa, deixa o sapato na entrada. Vai sair, calça o sapato na entrada. Ninguém deixa o sapato dentro do quarto, por exemplo, que nem no Brasil, que a gente guarda o sapato na sapateira no quarto. Não, a sapateira é na entrada, na porta da entrada. E aí você pega o seu sapato, na hora de sair, calça e vai. Não tem esse negócio de, eu vou fazer o look do dia aqui olhando no espelho toda calçada, toda arrumada. Não, não tem não. Look do dia é de meia. Porque ninguém entra de calçado dentro de casa. Isso é uma diferença. E aí chega a parte da conversa, né? Tipo, isso é importante pra mim? Não. Meu marido abre mão? Não. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer, entendeu? Tipo, deixar o sapato sempre do lado de fora. Entrar com o sapato dentro de casa não era uma coisa que me importava muito. Mas pro meu marido era muito importante que não entrasse. Então, o sapato fica na entrada. Agora tem coisas menores, por exemplo, toalha de banho. Não sei se vocês sabem, mas as toalhas... A nossa toalha de rosto, que é aquela menorzinha, é a toalha de banho dos coreanos. Eles não usam toalha grande que nem a nossa. Eles usam várias toalhinhas pequenas. Por exemplo, meu marido ele usa 3 toalhas quando ele toma banho. Um ele seca o corpo, um ele seca o rosto e um ele seca o cabelo. Então, todo dia tem 3 toalhas molhadas para lavar. Diferente da nossa, que a gente usa uma toalha inteira pro corpo e às vezes quem é mulher uma toalha pro corpo e uma pro cabelo, eles usam umas toalhinhas pequenininhas. O que aconteceu? Eu não abro mão de usar toalha grande, porque pra mim é muito melhor. Meu marido não abre mão de usar toalhinha pequena, porque pra ele é o costume dele. Então o que a gente faz? Eu uso as grandes e ele usa as pequenas. Então são coisas que você vai adaptando na sua rotina, sabe? Do dia a dia, pra que dê tudo certo. Uma coisa muito interessante também, por exemplo, comida. A comida coreana, eles comem sempre em pratinhos individuais pequenininhos. Não sei se vocês já viram. Já mostrei em alguns restaurantes que a gente vai. Sempre tem aqueles acompanhamentos. Umas cumbuquinhazinha menorzinha. Cumbuquinha de arroz, uma cumbuquinha com a salada, uma cumbuquinha com kimchi, uma cumbuquinha com nabo, uma cumbuquinha com a... E aí uma sopa e um prato principal. Um monte de louça. Na casa da minha sogra, um monte de louça. Meu marido aprendeu a comer com um monte de cumbuca. Quando eu cheguei aqui, ele queria fazer um monte de cumbuca todo dia. Falei pra ele assim, quem que vai lavar a louça? Eu. Então, vamos comer num prato só. Se precisar, tipo, for uma sopa e um arroz e uma carne, um negócio, logicamente um prato pra sopa, um prato pro arroz e a salada, tudo junto. Coloco eu pego um prato grande,
coloco um pouquinho de salada em cada pontinho do prato, assim, vou separando as porçõezinhas, não misturo tudo. Fica ali o prato com as coisas separadas, um prato só. Por quê? Porque a gente vai adaptando a cultura. No Brasil a gente come tudo junto. A gente coloca um prato só com as coisas todas dentro e não tem aquela louçarada para lavar no final. Eu não tenho tempo de estar lavando 1 milhão de pratos todo dia, né? Principalmente agora que eu tenho 2 crianças. Então, eu falei pra ele, isso é uma coisa muito importante pra você, que você coma tudo numa cumbuquinha separada? Não. Podemos juntar tudo num prato só, mas eu colocar cada porção separado? Podemos. Então, fizemos assim. Então, essas pequenas diferenças do dia a dia, gente, tem tanta coisa, tanta coisa pequenininha de detalhes, que se eu falar pra vocês, se eu fizer um vídeo separado, dá assim 40 minutos só de coisas pequenas e simples do dia a dia, que são diferentes e que a gente precisa aprender a conciliar, sabe? E se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Deixem aqui pra mim nos comentários o que é que vocês acham das coisinhas pequenas do dia a dia que são diferenças culturais, porque todo mundo fala das diferenças grandes, tipo, das coisas grandes culturalmente, mas das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, né? Cada detalhezinho é diferente. Então a gente tem que ir dosando essas coisas no dia a dia. E como é que a gente faz pra resolver isso? É desse jeito, tipo, vamos sentar e conversar. Isso é uma coisa muito importante pra mim? Eu posso ceder? Então eu vou ceder. Se eu puder ceder, vou ceder. Ah, eu não consigo ceder nisso. Então vamos achar uma alternativa, já que eu não consigo ceder nessa questão. Então vamos procurar uma alternativa para que as duas culturas se misturem e a gente possa resolver esse problema. Que não é um problema, né? É uma forma de conflito, mas não é um problema. Então tem muito disso, tipo, de pequenas coisinhas que a gente precisa ultrapassar. Eu não sei se esse vídeo tá fazendo muito sentido pra vocês, sabe? Porque o tema do vídeo era como ultrapassar as barreiras num relacionamento intercultural. Mas ao longo do tempo em que eu fui falando, eu fui percebendo que não tem muito o que você dar dicas, tipo, como ultrapassar as barreiras. Vai muito de cada casal, vai muito da conversa de cada um, vai muito do que são as barreiras pra você, porque, tipo, às vezes coisas que são barreiras pra mim não são barreiras pra você. Eu fui fazendo esse vídeo e fui pensando, será que esse vídeo faz sentido? Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo agora, eu tô ficando em dúvida se eu posto esse vídeo ou se eu não posto, porque eu acho que eu fui só falando. Porque, assim, normalmente quando eu gravo pra vocês esse tipo de coisa, eu não escrevo o roteiro, não escrevo o que eu vou dizer, eu simplesmente saio falando. E aí pode ser que eu esteja falando muita abobrinha, muita bobagem, muita bobagem. E depois quando eu for editar o vídeo, eu vejo, nossa, falei muita bobagem. E aí talvez eu nem poste esse vídeo. Mas se vocês estão assistindo é porque deu certo. Eu achei que tinha alguma coisa interessante pra falar. Deixa eu ver aqui, a Lia tá na cama dela ali. Deixa eu pensar em alguma coisa mais pra falar. Vamos ver. Manter a identidade brasileira, isso é um ponto importante, sabe? Porque, tipo, eu vejo muita gente que vai embora do Brasil, vai para outro país, não quer entrar na cultura do país, tipo, quer sempre manter a identidade brasileira acima de tudo. E tem gente que vai para outro país e esquece as suas raízes. Ele simplesmente vive o que tem lá, fala o idioma de lá e não quer mais saber do Brasil, nem da cultura brasileira, nem do idioma. No meu caso, eu mesclo os dois. Dentro de casa eu só falo português com a minha filha. Hoje em dia eu falo alguma coisa coreana com ela, outra não, porque ela prefere o coreano, então ela, tipo, tem coisas que ela só fala em coreano e aí eu respeito também. O que eu faço? Pra manter a minha identidade brasileira, eu sempre escuto músicas em português, converso com ela em português, eu assisto em filmes em casa em português e eu cozinho muita comida brasileira. Eu mantenho as celebrações brasileiras do jeito do Brasil. Por exemplo, aqui eles não comemoram o Natal como a gente comemora, mas eu comemoro. Aqui eles não comemoram a Páscoa como a gente comemora, eu comemoro. Festa junina, comemoro também. Então são coisas que eu faço como fazem no Brasil, que aqui eles não fazem. Por quê? Porque eu quero manter a minha identidade cultural. Então, são celebrações, são coisas que eu vou trazer pra minha filha, pra minha casa, né? Pros meus filhos, no caso. Vou continuar trazendo do jeito que eu faço no Brasil. Outra coisa, aniversário. Aqui eles não fazem os aniversários do jeito que a gente faz.
eu vou fazer. Então, tipo, é cada coisa que pra mim é importante, que eles não fazem, que eu vou manter. Mas também, eu não vou dizer assim, que vou fazer tudo só do jeito brasileiro, porque eu moro na Coreia. Então, eu vou manter minha identidade brasileira, mas também eu vou me adaptar à cultura que eu tô inserida. Então, tem aqui a festa do Ano Novo Chinês, né? Que é o Ano Novo Lunar no começo do ano. Tem o feriado do Chuseok. Tem o final do ano aqui, que eles comemoram de outro jeito, né? Na virada do ano. Então, são coisas diferentes que você vai adaptando da cultura deles para a sua casa e também vai adaptando da sua cultura dentro da sua casa. É como que eu costumo dizer, tipo, a minha casa é minha, então eu faço do jeito que eu achar melhor. Do lado de fora, se a pessoa não comemora o Natal assim, não é problema nosso, entendeu? Tipo, porque na Coreia o Natal é uma festa de casal, então os casais saem para um encontro, eles comemoram. Pra mim, o Natal é uma festa de família, então eu vou continuar comemorando com a minha família. Mas na Coreia eles não fazem peru, mas na minha casa vai ter peru. Mas não tem peru para vender no Natal na Coreia, mas vai ter frango. Então, eu vou fazer com que tenha algo da minha cultura na minha casa sempre. Sempre vai ter. Né, meu filho? Meu filho dormiu e acordou e eu falando. Então, é isso. E a forma com que a gente encontra de lidar com isso, tipo, de manter uma identidade brasileira, mesmo morando aqui, é o meu marido sempre respeitando. Vocês, tipo, eu quero fazer uma mesa de festa junina, por exemplo. Eu quero fazer várias comidas de festa junina, eu quero decorar de bandeirinha, botar ali pra dançar. Vamos fazer? Meu marido sempre topa, vamos fazer. Eu quero fazer no Natal. O primeiro Natal que a gente teve aqui em casa foi ali, era bebezinha, tinha 21 dias ela. Eu fiz um café da manhã, porque eu não quis fazer jantar, minha casa era pequena, só tinha um cômodo. Aí eu fiz uma mesinha de café da manhã. Falei, vamos fazer um café da manhã, meu marido, vamos. O que você precisa? Isso, isso e isso. Esse ano que passou, eu quero fazer um jantar igual ao do Brasil, uma ceia. O que você precisa? Eu quero um frango, quero fazer farofa, quero fazer salada, quero fazer isso, aquilo. Vamos lá, vamos fazer. Então, é sempre isso, tipo, ele me apoia em manter a minha identidade, assim como eu apoio ele em trazer coisas da cultura dele para nossa realidade. Por exemplo, eu estou comemorando os mêsversários do J. Porque no Brasil a gente comemora de mês em mês. Na Coreia não se comemora de mês em mês. Na Coreia se comemora de dias. 50 dias, 100 dias, 500 dias e 1000 dias. Faz essa... A gente comemora 200 e 300 também, mas o básico é esses. Ai, meu filho. Então, o que foi que eu fiz? Fiz os mêsversários. Fiz os mêsversários do J, né? De um mês. E entre um mês e os 2 meses, teve os 50 dias que meu marido quis fazer. A gente fez da Lia também. Eu fiz como eles fazem aqui, tipo, escolhe um tema. Normalmente, ou você escolhe a estação do ano que a criança tá, ou você escolhe o ano chinês que a criança nasceu. Por exemplo, a Lia nasceu no ano do tigre. Então, eu poderia fantasiar ela de tigre. O dia nasceu no ano do dragão azul. Eu podia fantasiar ele de dragão, mas eu preferi fazer com a estação do ano, né? A Lia fez 50 dias na primavera, então eu usei temática de primavera. E o J de outono, então eu usei temática de outono. Pra fazer as fotos de 50 dias, porque é importante pra minha sogra. Ela quer ver as fotos de 50 dias, então eu fiz, porque é uma coisa da cultura. Outra coisa é os 100 dias. Tá chegando os 100 dias do J. Vai ser depois dos 3 meses, né? Porque ele faz 3 meses, aí depois de uns 10 dias é que é 100 dias, né? Aí a gente já escolheu também a temática, eu deixei meu marido escolher. Dos 100 dias pode ser personagem, pode ser profissão, pode ser qualquer coisa que você quiser. Tipo, é uma foto pra mostrar o desenvolvimento da criança. Pode ser também a festa tradicional, só que a gente prefere fazer a festa tradicional no primeiro ano, né? Enfeitar a criança com a roupa tradicional no primeiro ano, do que nos 100 dias. Mas tem gente que faz a mesa tradicional de 100 dias. Meu marido ano passado queria fazer pra Lia, mas aí nossa casa era pequena. E esse ano, como eu não fiz pra Lia, eu também não vou fazer pro G, a mesa tradicional. Vou fazer só no primeiro ano dele, vou vestir ele com a roupa tradicional, mas nos 100 dias não. E aí meu marido já escolheu o personagem que ele quer pros 100 dias, né? A Lia foi Branca de Neve, não sei se vocês já viram, tá lá no Instagram.
quando ela fez 100 dias. E o dia também já tá com o personagem escolhido, meu marido já escolheu, e a gente vai fantasiar ele, assim como a gente fez com a Lia, tirar fotos de 100 dias. Do mesmo jeito, o aniversário tem que escolher, tem que pegar o objeto que determina se a criança vai ser qual profissão, é uma coisa da cultura coreana. Tudo bem, vamos fazer. Então, são coisas que a gente vai mesclando, sabe? Vamos fazendo. Fiz o aniversário tradicional brasileiro pra Lia, com bolo, com docinho, com coisas assim. Fiz um café da manhã ano passado. E fiz a roupa tradicional, vesti ela com a roupa tradicional e botei lá os negócios pra ela pegar da profissão. Então, a gente vai usando tudo. Se for uma coisa que a gente não abre mão, que a gente quer usar na nossa vida, a gente vai fazendo. E é isso, eu acho que muito do que é ultrapassar barreiras é se comunicar. Eu acho que se você entrou em um relacionamento com alguém é porque você se sente, como é que eu posso dizer, conectado com essa pessoa. Algo sobre essa pessoa é parecido com você. Seus valores, o seu caráter, os seus hobbies, o seu estilo de vida. Então, se vocês têm muitas coisas parecidas, não é coisas culturais diferentes que vão fazer com que vocês briguem ou terminem o relacionamento. Eu acho que muito vai do diálogo da pessoa. Acho que muito é de conversar e se entender. De novo, eu não sei se eu tô fazendo sentido nesse vídeo. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo tão sem sentido quanto esse. Eu acho que eu tô só assim, tipo, conversando com vocês como se eu conversasse com uma amiga qualquer. E na internet é muito difícil, sabe? Você conversar com as pessoas como se você estivesse só conversando. Eu acho que muita gente faz roteiro dos vídeos pra não perder o que tá dizendo. Tipo, não perder o fio da meada do que tá falando. Eu acho que eu me perdi muito, dei muita volta nesse vídeo. Então eu vou ficar por aqui. Talvez eu tenha mais tópicos pra falar sobre diferenças culturais, mas eu não pensei muito bem no que eu ia dizer antes de começar esse vídeo. Eu acabei dizendo nada com nada. Então, se vocês gostaram desse vídeo, mesmo ele sendo bem confuso, vocês deixem o like aqui pra mim. Se vocês, mesmo assim, acharam o vídeo confuso e não gostaram do vídeo, deixa o like pelo Jay. Deixa o like pro Jay, que tá aqui com a mamãe, que foi companheiro do vídeo da mamãe, né, filho? E é isso. Até o próximo vídeo. Eu vou tentar fazer vídeos melhores de bate-papo da próxima vez. É porque esse assunto eu só fui falando e não pensei muito bem no que eu ia dizer na hora, foi só saindo. E aí depois eu penso melhor em outros assuntos. Me deem dicas aí do que vocês querem ver no dia de bate-papo. Escrevam assim no comentário. Bate-papo. Aí escreva o tema. Bota bate-papo, 2 pontinhos e escreve o tema. Que aí eu vou gostar de saber, porque esse tema aqui foi meio confuso, né, gente? Se vocês ainda quiserem saber sobre esse tema, eu vou tentar resumir melhor. Tipo, eu vou tentar melhorar minhas ideias pra fazer um novo vídeo sobre esse mesmo tema depois. Prometo pra vocês. E dia 4 de dezembro... fez carinha de olho, meu filho. Dia 4 de dezembro, a Lia faz aniversário. Então, eu queria pedir pra vocês que até o dia 20 de novembro, quem puder, envia pra mim vídeos lá no Instagram. Vou deixar o Instagram passando aqui embaixo, ó, na DM do Instagram. Envia o vídeo no modelo de vídeo sem ser gravado na hora. Que se você simplesmente pegar o Instagram e gravar na hora, eu não vou conseguir salvar. Você precisa gravar no celular e me enviar como arquivo. Um vídeo de até 1 minuto. De preferência, gente, envia assim, ó, na horizontal, porque se você colocar vertical vai ficar muito estranho na hora do vídeo aqui no YouTube. Pra eu fazer um vídeo aqui no YouTube pra homenagear a Lia no aniversário dela. Então, deixem o parabéns pra Lia. Eu já pedi no vídeo passado, já teve 2 pessoas que me enviaram, que eu acho que foi a Joana e a Renata. E aí, elas me enviaram já o vídeo, já salvei o vídeo delas, pra poder deixar o parabenzinho pra Lia. Eu quero fazer um vídeo, mas só vou fazer se tiver pessoas enviando. Se vocês não enviarem, eu não vou ter como fazer um vídeo, né, gente? Porque eu preciso de pelo menos uns 15 ou 20 vídeos, né, de até 1 minuto, pra poder fazer um vídeo aqui pra ela no aniversário. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. O dia quer dormir. Ou ele vai rindo pra vocês? Ele quer dormir, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se você não gostou do vídeo, não dá o dislike.